Boa noite. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o capítulo 10. Estamos já na reta final do capítulo 10, que é um capítulo de suma importância para a compreensão de todo o texto de Mateus, que é um texto didático, é um texto harmonioso, é um texto bem construído, é um texto pensado, né? Estudar o Evangelho de Mateus é como fazer um curso. Então a gente pode dizer que nós estamos aí numa caminhada que hoje já dura 5 anos e pouco, né? E que vai se prolongar aí por mais 15 ou 17 anos, né? Vai continuar no mundo espiritual, né, seu Adão? Bem lembrado, né? A gente retoma na próxima existência, enfim. Estudar o Evangelho de Mateus é realmente fazer uma viagem, sabe, gente? É uma jornada. E nessa jornada, nessa viagem, existem passos, etapas. A etapa que nós estamos cursando no momento, né? Julinha, Aninha estão aqui, né? Então é bom a gente dar uma situada. A etapa que nós estamos cursando no momento é uma etapa que gravita em torno de um grande conceito, que é o conceito de missão, de compromisso com Jesus. Então, assumir uma missão é assumir um compromisso com Jesus Cristo. E dentro desse grande conceito de missão, um conceito menor, só que mais pontual, que dá mais especificidade para a abordagem que nós escolhemos aqui, que é o conceito de discipulado. Então, nós já falamos aqui, repetimos, toda reunião nós repetimos, que compreender esse conceito de discipulado, quando associado à missão ou ao compromisso com Jesus, dá uma outra conotação. É uma outra abordagem. Tá certo? Porque discipulado é aprendizado. Ser discípulo é ser aprendiz. Mas ser discípulo com Jesus é outra história. É outro papo. E é o que nós estamos conversando aqui há algumas semanas. Nos versículos últimos, nos versículos anteriores, né, o versículo 12, 13, a gente começou a analisar alguma orientação de Jesus especificamente para os discípulos quando ele os envia em missão, em viagem, em empreitada, em empreendimento, né? E as orientações de Jesus são muito sutis. Elas são muito delicadas. Um olho mais desatento, um olhar mais literal, né? Um olhar menos sensível para a poesia que jorrava da boca de Jesus, não vai perceber toda a profundidade do que ele aconselha. Quando ele pede aos discípulos que ao entrarem em cidades ou aldeias, cuidem de averiguar se ali existe alguém que seja digno de receber a palavra. E não sendo digno, aliás, antes tem uma outra recomendação. Ao encontrar alguém que seja digno, saudar a pessoa, né? Desejar que a pessoa tenha paz, votos de paz. E ao desejar ou fazer esses votos, se a pessoa não for digna do voto, que essa paz votada, essa paz desejada ao outro, volte para nós. Nós paramos nesse ponto. Hoje, no versículo 14, a gente prossegue, quando Jesus diz assim: e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Vamos repetir o versículo 14? E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, olha só. Nós não estamos falando mais especificamente de quem vai oferecer a hospedagem. Só de quem vai oferecer a hospedagem. Ou a quem foi solicitada a hospedagem. Porque Jesus diz, olha, se ninguém vos receber naquela casa ou
naquela cidade. Então pode ser que a cidade inteira não te queira ouvir. Pode ser que o país inteiro não te queira ouvir. Então a coisa é um pouco mais ampla, um pouco mais complexa também. Nós vamos abordar isso aqui justo hoje. Tá bom? Antes de continuar e começar a escolher as palavras que nós vamos explorar, nós vamos fazer um negócio novo aqui no Miudinho. Eu estou cansado do povo falar que eu falo muito de judaísmo, porque eu fui judeu em outra encarnação, o Haroldo foi judeu em outra encarnação, a Ilha foi judia em outra encarnação. Estou cansado desse negócio. Então hoje nós vamos falar de budismo. Sabe o que é, gente? A doutrina espírita, ela é como se fosse o Rio São Francisco. Eu adoro dar o exemplo do Rio São Francisco. É o meu rio de coração. O Rio São Francisco, quando ele chega lá no Nordeste, já próximo da foz dele, ele é vasto, ele é grande, ele é volumoso, ele é apoteótico. Só que a gente não pode esquecer que para ele se tornar o que se tornou, ao longo do seu transcurso, ele recebeu inúmeros afluentes. E cada um contribuiu para que ele seja grande. Quando nós falamos de codificação kardeciana, nós não estamos falando especificamente do trabalho de um homem. Tanto que Kardec rejeitou o título de profeta ou sacerdote ou algo parecido. E enfatizou que a doutrina espírita não estaria assentada sobre a cabeça de um homem. Quando nós falamos do Velho Testamento, da primeira revelação, você pode mencionar Moisés. Quando você fala do Novo Testamento, da segunda revelação, nós inevitavelmente estamos falando da figura de Jesus. Mas quando falamos de doutrina espírita, não falamos de ninguém. E falamos de todos. Sabe por quê? Porque o trabalho do codificador e da equipe que o assessorou no plano físico é um trabalho de acolhimento e organização de algo que jorrou do alto e vindo de muitas vozes. Por isso que, fazendo menção inclusive ao Pentecostes, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo se fala das línguas de fogo sobre as vossas cabeças. Línguas, no plural. Então nós estamos falando de muitas mentes. Falar dos espíritos da codificação é falar de gênios celestes que construíram a sua sabedoria em inúmeras encarnações, em inúmeros ambientes religiosos. Então, quando falamos de Erasto, quando falamos de São Luís, quando falamos de Sócrates, quando falamos de Platão, quando falamos de Confúcio, quando falamos de Buda, nós estamos falando de gênios celestes, inteligências iluminadas, assessoras do Cristo, assessores diretos do Cristo, que se reuniram e, em parceria com Allan Kardec e os companheiros da Sociedade Parisiense, organizaram o corpo doutrinário sobre o qual a doutrina espírita se assenta. Então é uma tremenda ingenuidade achar que você vai falar de doutrina espírita excluindo o budismo, excluindo o judaísmo, excluindo a filosofia socrática, excluindo a filosofia de Santo Agostinho. Porque quando você mergulha, por exemplo, no pensamento de Santo Agostinho, você entende melhor as comunicações dele na obra kardeciana. Muito melhor. Ele faz menção à vida dele, pessoal. Na questão 919, quando ele vai dar a dica do refletir toda noite antes de dormir, ele fala: fazei o que eu fiz em minha última existência. Quem não conhece a vida de Santo Agostinho? Boia. Entenderam? Então hoje nós vamos explorar esse estudo
Nós vamos fazer a abordagem desse estudo, mas recorrendo muito ao corpo filosófico do pensamento budista. Tá certo? O iluminado Buda, né? Na personificação, personificado, aliás, na figura do indiano Siddhartha Gautama, deixou para a humanidade, mas sobretudo para o Oriente, o Extremo Oriente, um tesouro de espiritualidade, que depois foi sendo renovado através da sabedoria dos discípulos de Buda. Então nós vamos começar a nossa análise hoje recorrendo a um desses discípulos, um monge budista, um mestre japonês chamado Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin, gente, ele fez uma revolução dentro do budismo. Porque o pensamento de Buda está lá contido nas sutras, né? Isso. E o Daishonin, Nichiren, ele vai concentrar-se na última, na Sutra da Flor de Lótus. Ele falou, olha, a mais importante é essa. O que ele faz no budismo é como se algum benfeitor dissesse o seguinte, olha, eu vou dedicar todo o meu pensamento ao Sermão da Montanha, só. Estaria errado? Não. Então, Nichiren Daishonin, ele falou, olha, eu vou concentrar todo o meu pensamento, todo o meu esforço interpretativo na última sutra, que é a da Flor de Lótus. E eu vou mostrar para vocês que desse trecho, desse fragmento do pensamento de Buda, a gente pode extrair toda a sabedoria do mundo. E ele fez isso. Criou uma corrente, um ramo, uma linhagem do budismo, que é o budismo Nichiren, né? É uma linhagem do budismo, né? Século XIII, isso. A Adriana aqui, ó, tá vendo, gente? Tem uma já assessora aqui, né? Então, no século XIII, o Nichiren, lembrando que quando a gente fala de Buda, a gente está falando de 2.600 anos atrás, não é isso? Quase 3.000 anos atrás, 2.600 anos atrás. Então, nós estamos falando de uma sabedoria milenar. Bom, o Nichiren Daishonin, ele orientou muitos discípulos. E eu escolhi ele justamente porque nós estamos falando de discipulado, de orientação de mestre para discípulo. Então ele orientou muito os seus discípulos e fez isso através de cartas. E numa dessas cartas que ele destina, que ele endereça a um discípulo específico, ele fala de um conceito muito especial para todo o estudo do capítulo 10, que nós estamos realizando lá, ó. Nas últimas 2 semanas eu estou explorando a filosofia budista, estou estudando bastante sobre ela e me arrependi de não ter estudado antes, porque senão eu teria usado esse conceito lá no início. Que conceito é esse que o Nichiren Daishonin explora? O conceito dos 8 ventos. Conhece já, Adriana? Conceito dos 8 ventos. Sabe por que ele usa a metáfora do vento? Gente, saindo daqui do salão, o pessoal que está assistindo em casa, sai de casa, vai para o fundo do quintal. Vocês vão ali para a frente do centro. Fiquem em pezinho parado e tentem não ser tocados pelo vento. Tem como? Tem como, senhora Adela? Vai lá para o meio do pasto, fica paradinho e fala assim, agora eu não quero que o vento me toque. Tem como? Se você entrar dentro de casa, mas a janela ficar aberta e a porta também, o vento te alcança. Não tem como. Então, o conceito dos 8 ventos, né? Esse raciocínio espiritual dos 8 ventos, ele parte do pressuposto de que é algo do qual você não escapa, do qual você não pode se furtar. Tá claro isso? E o vento, ele vem de várias direções.
Norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste. Aí vai a roda dos ventos, né? Então nós vamos imaginar 8 ventos, vindo de 8 direções diferentes. De cima, de baixo, do lado. 8 ventos. Dona Joana de Djalma já está ali procurando o conceito dos 8 ventos. Vindo de todas as partes. Certo? Aí o Nichiren Daishonin listou 8 ventos, mas de natureza espiritual, do qual você não escapa. Nenhum mortal vai escapar. Quando diz mortal, nós estamos falando de encarnados. Encarnou, você não escapa desses 8 ventos. Vamos lá? Primeiro deles, a prosperidade. O vento da prosperidade. O que é a prosperidade? Saúde e conforto material. Você pode até ter uma existência de muita penúria, mas em algum momento esse vento soprou para cima de você. E você teve saúde física. E o seu trabalho rendeu. E você lucrou. Ou você ganhou melhorzinho. Olhem para a vida de vocês. Passa ali em revista. Não houveram momentos de prosperidade? Não houveram? Momentos de prosperidade. Ó, dinheirinho ganhando bem, ou ganhando mais ou menos. Saúde física, tudo nos conforme, sem hérnia de disco, tudo certo? Direitinho, né? Isso é prosperidade. Já teve, ó, na sua vida? Momentos assim de fartura. Meu avô falava as cuias cheias, né? As cuias estavam cheias, as vacas gordas. Todo mundo teve as suas vacas gordas. Ou está tendo, ou ainda terá. Inevitavelmente. Esse é o primeiro vento. Segundo vento, prazer. Vou dar um exemplo. Eu vou dar esse exemplo para Priscila. Priscila, você vai no Mousse Cake, ó, fazer uma propaganda, ó. Você vai numa rotisserie, senta lá com uma taça de uma sobremesa com Nutella e chocolate belga. Hein? O que você sente na hora? Naquele momento você está sendo tocado pelo vento do prazer. Um outro exemplo. Você foi numa churrascaria. Gordinho só dá exemplo de comida. Você foi numa churrascaria, mas eu vou dar um exemplo de sono. Comeu, chegou em casa, na sua casa tem uma espreguiçadeira, uma rede gostosa. Aí você deitou, uma brisinha gostosa no rosto. Hein? Num domingo à tarde. Sabe aquela sensação? Prazer. Outro exemplo. Você foi no centro da cidade, mas teimou, era uma audiência, tinha que ir lá no fórum da cidade, tinha que ir numa audiência, você queria ir nos trinques, pôs um sapato muito bonito seu, mas muito apertado. Andou no centro da cidade, chegou em casa. Tirou o sapato e pôs numa bacinha de água morna. O que você sente? Prazer. Todo mundo em algum momento da vida sentiu um prazer assim. Conforto físico, bem-estar físico. Segundo vento, hein? Terceiro vento. A honra. Ser honrado. É ser considerado, é ser respeitado. Por exemplo, estou no trânsito, tem um cruzamento, a preferência é minha, o outro carro parou, me deu a preferência, eu passei, eu fui honrado, fui respeitado. Sou idoso, cheguei no banco, uma pessoa mais jovem saiu da frente e falou, olha, a vez é sua porque você tem mais de 60 anos de idade, 65 anos de idade. Fui respeitado, eu fui honrado. Isso é ser respeitado. Cheguei em casa, os meus familiares tinham já começado a almoçar na minha frente, mas guardaram um pedaço de frango para mim. Fui respeitado, fui honrado.
Vocês já viveram situações em que vocês foram respeitados, honrados? Já? Claro que já. Graças a Deus, né? Claro que sim. Quarto vento, louvor. Aí é mais que honrado. É quando você é adulado, bajulado, lisonjeado. Então, você chegou em casa, não só guardaram um pedaço de frango para você, mas disseram: meu amor, eu deixei o melhor pedaço de frango para você, porque você merece, porque é o melhor marido do mundo. Hã? Você foi lisonjeado. Se Adel fez a cara. Foi lisonjeado. Tá bom, Juju? Isso é ser lisonjeado. Lisonjeado é quando as suas qualidades são ressaltadas, postas em destaque. E se você não as tem, alguém inventa. Certo? Quantos ventos? 4 ventos? Vamos começar a descer a ladeira? Quinto vento. A tradução do japonês, então vai variar as palavras, mas essencialmente a miséria. A miséria. Aí a carência, a penúria. É quando falta. É o contrário da prosperidade. É quando os negócios vão de mal a pior, quando você foi demitido, ou quando está no emprego que te trata mal e que te paga mal, quando paga. Juntou que você está doente, você está de atestado médico, caiu no INSS, está ganhando metade ou menos que você ganha. Isso é a miséria. Está tendo que vender as coisas de casa para comer. Isso é a miséria. Não sei se alguém viveu uma miséria tão grande, mas algum apertozinho já passou, ou não? Tá, passando. Certo? Se não passou, um dia vai passar. Né? Vai passar. A miséria física, a hérnia de disco é miséria física. É quando te falta a riqueza da saúde, né? Certo? Sexto vento, o sofrimento. Aí o sofrimento é problema com filho, dificuldade em família, problema de relacionamento, transtorno psicológico, uma solidão tremenda, uma saudade danada, ou uma enfermidade, uma perda, a morte, né? Me tirou um familiar que eu amo, o sofrimento. Quem não viveu isso, vai viver. Esse vento vai te tocar. Inevitável. Não tem como escapar do vento. Você vai passar por isso. Não importa o que você faça. Bom? Estamos fechando. Sétimo vento, a censura. Ser criticado. Censura. Em algum momento alguém vai te apontar um erro. Porque em algum momento você vai errar. Vamos imaginar, supor que você não erre. Existe isso? Mas vamos imaginar que você não erre, nunca erre. Mesmo assim alguém vai te criticar. Jesus foi criticado. Então você não escapa da censura nem quando está certo. Alguém vai inventar um erro que você cometeu. Mas como a gente erra muito, então a gente vai ser censurado o tempo todo. E o último vento. Esse é o que mais me interessa hoje. O vento do desprezo, da desconsideração. É muito pior que o da censura. É quando você não é respeitado. É quando você é desconsiderado. Você chegou em casa e o pessoal comeu o frango todo e você olhou na panela e não deixaram nem azeitona para você. Nem a rapa do arroz. Certo? Vamos dar um exemplo de alguém na tradição do cristianismo primitivo que sofreu isso?
Paulo em Atenas. Em nenhuma cidade Paulo sofreu tanto. Em nenhuma cidade ele sofreu tanto. Porque em Atenas Paulo foi desrespeitado, desprezado, desconsiderado. A sabedoria dele, os anos de dedicação ao estudo, a eloquência na oratória, o brilhantismo no raciocínio, isso tudo foi desprezado completamente pelos atenienses. Ninguém passa por uma existência material sem ser tocado por esses 8 ventos. Alguém discorda de Nichiren Daishonin? Século 13, 1222. O sábio budista, mestre, criador do budismo Nichiren Daishonin disse que todo mortal, todo encarnado vai ser tocado por algum desses 8 ventos em algum momento da vida, ou pelos 8 ao mesmo tempo. Tá, Aloysio, e aí? Qual que é a relevância disso para o estudo sobre discipulado que nós estamos fazendo? O Nichiren Daishonin, na carta para o discípulo dele, ele falou que esses 8 ventos não são nem ruins e nem bons. O da prosperidade não é ruim nem bom. O da miséria não é nem ruim nem bom. O da honra não é nem ruim nem bom. O do desprezo não é nem ruim nem bom. É o vento. O vento é ruim ou é bom? Se você está com um guarda-sol de praia aberto na praia e um vento vem e bate, é ruim ou bom? Agora, e se você está dentro de um bunker de concreto, o vento faz diferença? Então, o vento ser ruim ou ser bom vai ser determinado pela vulnerabilidade de quem vai ser tocado por ele. Se ele vai te arrebatar ou não. Se ele vai te tirar o equilíbrio ou não. Se ele vai te cambalear ou não, se ele vai te arrastar ou não. Então, o vento da prosperidade pode ser bom se ele não me afeta. Mas se ele me afeta, ele é ruim. Os negócios vão bem. A empresa está indo bem. Se isso me tira o equilíbrio, o senso de responsabilidade familiar, a noção de generosidade com o sofrimento e a miséria alheia, a conexão espiritual, a conexão com Deus, a humildade. Se me tira isso tudo, é ruim. Quer dizer que esse vento me arrebatou, me tombou, me derrubou. E a miséria? Mesma coisa. Tem gente que moralmente, espiritualmente vai ser derrubado pela riqueza. Tem gente que vai ser derrubado pela pobreza. Entenderam? Tem gente que vai ser derrubado pela honra e pelo louvor. Tem gente que, se for elogiado, considerado, respeitado, se acha Deus. Caiu. E tem gente que, se for desconsiderado, desrespeitado, desvalorizado, se enfurece, melindroso. Caiu. O que é a mente sã, equilibrada? Nos dizeres do próprio budismo, iluminada. É aquela que não se afasta, é aquela que não se abate, que não se deixa abater, tombar por nenhum dos 8 ventos. Ela permanece a mesma. E por que eu destaquei o último vento, o do desprezo? Por conta desse versículo que nós estamos estudando hoje.
Nós vamos ler ele agora, só que no capítulo 5 do livro Boa Nova, os discípulos. Ele aparece lá. Só que ele aparece da seguinte forma: se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés. Isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Está no livro Boa Nova, no capítulo 5. Então vamos lá. O vos receber e vos escutar. Nós religiosos temos que aprender uma coisa. As pessoas não separam mensagem de mensageiro. Elas não fazem isso. E se elas estão acolhendo muito bem uma mensagem, é porque elas não conhecem bem o mensageiro. Se elas conhecessem bem o mensageiro, com certeza ficariam refratárias à mensagem. Jesus bate nessa tecla o tempo inteiro. Por que o Cristo fala tanto com os discípulos sobre vivência associada a verbo? Porque Jesus já sabe que a multidão só vai acolher e se encantar com a mensagem enquanto não conhecer a fundo o mensageiro. No momento que você conhece um pouco mais o mensageiro, que você vai para o cotidiano dele, para a rotina dele, que você se aproxima dele. Se ele não tiver uma vida compatível com a mensagem, você fica refratário à mensagem. Jesus já sabia disso. Então, olha o que Jesus está dizendo nesse versículo. Se ninguém vos receber, ou seja, se as pessoas repudiarem, rejeitarem você, com certeza elas também vão rejeitar e repudiar as vossas palavras. Então ele coloca no mesmo pacote. Ele colocou primeiro o acolhimento da pessoa. Pode ser que a pessoa não goste de você. E ela pode não gostar de você por dois motivos. Ou porque ela está num padrão vibratório igual ao seu, e reconheceu em você os defeitos que são dela, ou porque ela está num patamar melhor que o seu. Aí também ela falou, eu tenho uma vida melhor, mais digna que a do fulano, não vou escutar ele não. Então nesse versículo, primeira dica, primeira orientação de Jesus séria para os discípulos é: saibam que as pessoas não vão separar vocês do que vocês disserem. Não vão. Que é uma preocupação muito grande minha com esse período nosso do Evangelho sendo divulgado através da internet. Muito grande. Porque às vezes a gente cai na ilusão de achar que a imagem que você vende na internet, como tarefeiro do Evangelho, como divulgador da Boa Nova, de que ela vai se sustentar para sempre. E não vai. Se a sua vida não for compatível, não estiver em harmonia com o que você está dizendo, uma hora a máscara cai. E quando ela cair, tudo aquilo de bom que você disse e escreveu, as pessoas pegam, embolam e fazem, sabe o quê? Joga no lixo. Olha que sério que Jesus está dizendo. Mas, Aloísio, e quando for o contrário? E quando a rejeição à minha pessoa se der justamente porque eu estou tendo um comportamento bom? Pode acontecer? É o que aconteceu com Jesus e com os discípulos. O primeiro caso que eu mencionei, esse aí é o falso profeta. Jesus já falou, vai enganar alguns, vai arrebanhar alguns, mas uma hora a máscara cai. Agora, e quando o profeta for um profeta genuíno? E ele for rejeitado, ele e a palavra dele, justamente pelo seu teor,
E aí? O que a gente faz? E se a reação for negativa, for hostil? Primeiro conselho de Jesus, retirai-vos. Esse retirai-vos, gente, é uma orientação bárbara de Jesus sobre respeito. Mentes lúcidas, corações em harmonia com o alto, não desrespeitam as pessoas. E quando você percebe que alguém não quer te ouvir, que alguém não é sensível à boa nova, se você insiste, sabe, dona Joana? Você está desrespeitando a pessoa. Você está violentando a pessoa. A pessoa não te quer, não quer te receber, não quer te ouvir e você lá. Não, mas ele tem que me ouvir. Comece a exercitar isso com o filho. Porque a gente cai naquela arrogância, naquela ilusão de que, não, se eu sou seu pai, você tem que me ouvir. Ele não tem que te ouvir. Ele não tem que te ouvir. Mas e se eu for mais ríspido, usar da energia? Ele vai te enganar. Ele vai mentir. Por medo. Medo do castigo, medo, sabe? É uma realidade triste essa, mas é a dinâmica humana. É a dinâmica humana. O que você pode e deve fazer é manter o posto. Manter a postura e manter o discurso em harmonia com a postura. Acabou. Acabou. Mas não vale, quando for criança, é um outro negócio. Aliás, eu devia ter especificado a faixa etária. Quando for criança, lógico, e se ele não quiser comer, verdura eu vou... Não, nós estamos falando de adolescente para frente, de quando a autonomia ela se faz maior, né? Nós estamos falando disso. Que é quando realmente o relacionamento pai e filho se torna mais complexo. Mais difícil. Quando é criança é fácil, gente. Se o pai não for tão criança quanto a criança, é fácil. Só o pai não dá birra junto com o filho. Se o pai for sereno, tiver o mínimo da harmonia interior, é fácil. Agora, quando o filho fica adolescente, fica adulto, deve haver um respeito pela autonomia e o livre-arbítrio do filho. Coraçãozinho você tem que guardar numa caixinha chamada oração, fé em Deus e permitir que o filho trilhe os caminhos que ele escolheu. A sua orientação era um caminho que ele não quis seguir. Esse respeito que Jesus está dizendo. Retirai-vos, é isso. Falou uma vez, falou duas. Onde queria, assim, a média do 3? Sabe? O 3 já é demais, mais de 3 então não. Falou uma vez, falou duas, falou 3. Você oferece um exemplo junto com o que você está falando também? Porque se não oferecer o exemplo, aí também não adianta falar. Não, Luiz, eu ofereço o exemplo, isso que eu estou falando com ele, isso eu sei que eu vivo, que eu testemunho, que eu exemplifico. Falou uma vez, falou duas, falou 3. Agora deixa viver. Você vai ter um mínimo de responsabilidade sobre ele. Responsabilidade, mas não culpa. Culpa é achar que se ele cair, e vai cair, você caiu junto. Esse exercício de desprendimento, gente, é tão duro de ser vivido por pais da terra. É tão complicado. E é algo que você percebe na postura de Jesus o tempo inteiro. Olha só, gente, o que foi o Cédere de Páscoa, a última ceia?
Jesus falou com Pedro. Eu tinha vontade de qualquer dia fazer o cálculo de quantas horas deu, da hora que Jesus falou com Pedro, você vai me negar, até a hora que ele negou. Jesus falou, você vai me negar. Quanto tempo durou? O que ele fez? Negou. Olhou para Judas no olho. Judas foi lá e fez mesmo assim. O olhar de Jesus, hein? Minha mãe de vez em quando me olha assim, eu já tremo. Imagina Jesus. Não é? E mesmo assim o sujeito não foi lá e não aprontou? Então, Jesus ele teve um respeito muito grande nesse sentido de oferecer o exemplo, falar, expor, orientar, mas depois guardar o coração e assistir o outro viver a experiência necessária e intransferível. Paramos aqui no retirai-vos? Agora vocês podem até me dizer assim, Luiz, isso eu faço. Isso eu faço. Eu dou exemplo, eu oriento, 1, 2, na terceira vez eu não falo mais não. Agora eu vou fazer uma pergunta. E fique em paz? Olha o que Jesus está dizendo. Sem conservardes rancor. Sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Porque às vezes você dá o exemplo, você fala o que faz, você respeita o livre-arbítrio e não importuna o outro mais, só que fica azedando aquilo por dentro. Mas agora ele vai ver que é bom para tosse, vai cair, vai vir atrás de mim, aí ele... Não é assim? E você fica esperando o dia dele cair e te procurar só para você falar, uai, você não quis me ouvir? Sabe qual é o nome disso? Rancor. Isso se chama rancor e a gente sente isso por filho também. A gente odeia filho também. Também. Sabe aquela hora que você falando, fulano te deu uma resposta e falou para você, eu cuido da minha vida, você não tem nada a ver com isso? E aquele negócio que você sentiu por dentro, que te deu vontade de voar na cara dele, mas você segurou e falou, mas a vida vai te ensinar. E aquilo ficou te azedando aquilo anos. Depois você até chamou ele de meu filhinho, beijou, deu presente no aniversário, mas passou anos e você não esquece aquele dia? Sabe qual é o nome disso? Rancor. Você guarda essa mágoa do seu filho. E sabe por que você guarda essa mágoa? Porque um vento, o 8º, chamado desprezo, veio para cima de você. E você não segurou a estrutura. Você caiu. Você não suportou o desprezo com que ele te tratou. Você não suportou aquilo. Estão vendo os 8 ventinhos? Não é baixo, não. Aquele sentimentozinho ruim, aquele negocinho ardido, seu Adelmo, dentro do peito, do lado esquerdo, sabe? Aqui, que parece maracujá dentro de gaveta, sabe? Coraçãozinho da gente fica mirrado, sabe? Apertado, murcho. Aquilo lá que você sentiu chama mágoa, chama rancor. E você sentiu aquilo porque você acredita que você é tão importante, tão extraordinário, que você não pode ouvir de ninguém não. De que todas as pessoas do mundo devem acatar o que você aconselha. Porque se o que eu estou dizendo é certo, e se eu faço o que eu estou dizendo, os outros têm que me ouvir, e têm que fazer o que eu digo. Se eu estou dizendo para o meu filho,
não dirija bêbado. Isso é certo? É certo. E se eu não dirijo quando bebo? Isso é certo? É certo. Quando eu disser para ele, se ele me der as costas e sair dirigindo bêbado, eu não suporto isso, porque eu estou certo. Como ele ousa não me ouvir? Aquela revolta interior que dá na gente, quando a gente está certo, fala o certo e o outro dá as costas, o nome disso é mágoa. O nome disso é rancor, é ressentimento. Pronto? Agora nós vamos estudar as duas únicas palavrinhas do versículo. Só duas. E nós vamos estudá-las associadas. Pó e pé. Poeira e pé. Antes de começar as leituras aqui, eu vou passar para vocês o que eu aprendi com a maninha Ila sobre os costumes da época. Quando um judeu saía da Terra Santa, da Palestina, e ia em outro país, visitava a Grécia, visitava Roma, antes de entrar na Terra Santa, sabe o que ele fazia? Ele tirava a sandália e batia o solado da sandália em algum lugar para tirar da sandália aquele pó, aquela poeira. Depois calçava a sandália e pisava em solo sagrado. Isso era um costume, um hábito, uma tradição, e Jesus está fazendo menção a essa tradição. O que Jesus está dizendo? Que quando os discípulos for na terra de estrangeiro e voltar é para sacudir o pó da sandália? É isso que ele está dizendo? Não, porque ele mesmo tinha recomendado que era para ir primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Que era para preferir primeiro trabalhar ali com a redondeza. O que Jesus está falando? Lembra que nós estudamos as semanas anteriores sobre paz? Shalom? Quando um coração está em paz, eu estou usando o verbo estar, porque a gente viu que a gente oscila. Você pode, de repente, estar em paz hoje e amanhã não estar mais. Até o dia em que você acerta o ponto do doce e tem a paz perene, a paz do Cristo. Mas até lá a gente oscila. Quando o nosso coração está em paz, Marina, o nosso coração se torna terra santa. Quando a gente se desorienta, se perturba, se inquieta, se desequilibra, o nosso coração se torna terra pagã. Se eu estou em paz, eu posso dizer que o meu psiquismo está pisando em terra santa, em mim. Quando eu encontro com alguém, quando eu entro em contato com alguém, e estabeleço relação com a pessoa, ou seja, começo a falar com a pessoa, conversar com alguém, olhar no olho da pessoa, interagir, ouvir o que ela diz, quer dizer que o meu psiquismo, com um pé em mim e o outro pé no psiquismo da pessoa. Eu pisei o coração da pessoa também. Se a pessoa não estiver em paz, quer dizer que eu vou estar pisando terra, naquele momento, pagã, estrangeira. Aí Jesus está dizendo assim, você sai do seu coração, deseja a paz ao outro, pisa o coração do outro. Se a terra dele, naquele momento, não for terra santa, for terra estrangeira, volta para a terra santa. Porém, antes disso, o que você faz? Sacode o pó da sandália. Quer dizer, não traga para o seu coração a poeira do coração do outro. Você pode levar a poeira do seu coração para o coração do outro se você estiver em paz. Mas se o outro não estiver em paz, não traz a inquietude dele para o seu. Aí o Emmanuel vai comentar melhor essa questão da poeira.
lá no livro Escrino de Luz, num capítulo intitulado Poeira. Ele vai comentar esse versículo. Aí ele pega e diz assim: muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que lhe não aconselham a boa nova, ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Eu vi um comentário desse na internet. Eu sempre faço isso, eu preparo com os meninos do Evangelho Rede Viva, a gente prepara o estudo, aí nos últimos minutos, assim, antes de vir para a reunião, eu pego e vou na internet para ouvir o que os companheiros no movimento espírita, de outros movimentos religiosos, comentaram sobre aquele versículo. Mas eu espero ficar pronto primeiro para depois ver como é que está as sintonias. E eu ouvi a maioria dos comentários sobre esse versículo assim, Jesus dizendo: olha, você é santo, você é um discípulo, o outro, se tiver desajustado, ele é maldito. Sacudir o pó da sandália é porque a maldição vai cair sobre o outro. Porque ele não foi digno de receber a palavra santa de Jesus. É mais ou menos esse tom. Você não liga para o outro não, porque ele vai para o inferno mesmo. E você é bonzinho. Vocês imaginam Jesus recomendando isso para os discípulos? Olha, eu até sublinhei, reprovação e menosprezo. Menosprezo é prezar menos. E prezar é respeitar, é considerar. É desconsiderar o outro. É tratar o outro como um inferior, um menor. Vocês conseguem imaginar Jesus recomendando isso para os discípulos? Nunca. A irmã continua. Entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco depois de qualquer experiência difícil. Olha aqui como o Emmanuel está mencionando. Ele está dizendo que é um costume, é um mau hábito. Sabe qual que é o mau hábito? Toda experiência difícil, ou seja, todas as vezes que a gente encontra com alguém que não está bem, que não está legal por dentro, a nossa tendência, e a tendência em função da recapitulação, porque fazemos isso há muito tempo, a nossa tendência é guardar o mau humor do outro com a gente. Você põe, ainda bem que eu vim com a camisa de bolso hoje. Você pega o mau humor do outro, põe no bolso e leva para casa. É a nossa tendência. Quase sempre é o que a gente costuma fazer. Você está bem, encontra com alguém que não está bem, ao invés desse alguém ficar bem porque encontrou com você, você fica mal porque encontrou com ela. Poeira de ciúme e tristeza, desencanto e lamentação, poeira de inveja e vaidade, azedume e orgulho ferido. Aí eu sublinhei o orgulho ferido, porque é o 8º vento. Quando você chega para falar de evangelho com alguém, vou falar um negócio simples, bem simples. Fulano está te queixando que não está bem, está te queixando que não está legal, está queixando que está passando mal, está queixando que está com dor de cabeça, está queixando que está tonto. Você chega para o outro e fala assim: fulano, tal dia eu vim aqui, eu passo na sua casa, vamos tomar um passe comigo? Aí fulano vira para mim: não vem você com passe não, eu quero um remédio. Aí você fala por dentro assim: fica com dor de cabeça então, obsidiado. Sabe qual é o nome disso? Orgulho ferido. Porque no seu inconsciente você pensava: nossa, eu estava sendo instrumento do alto, oráculo de Deus, e o outro está me tratando desse jeito, então morre com dor de cabeça. Não é a nossa reação? O Emmanuel chamou isso de orgulho ferido. A gente não suporta, não tolera que o outro não nos trate com a consideração que a gente acha que deve ser tratado. Como se Jesus tivesse sido considerado no seu tempo, né? Porque todo mundo quer um domingo de Ramos. Tá aproximando, semana que vem é a Semana Santa, né? Quando passar o vídeo já passou a Páscoa, né? Todo mundo quer
que a sua tarefa espírita seja um domingo de Ramos. Ninguém quer o Calvário. Ninguém quer o Calvário. Lição 71 do livro Pão Nosso. Comentando o mesmo versículo. Sacudir o pó. Se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, tirar poeira, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Jesus ia ser muito bobinho, né? Que recomendação boba é essa? Vai na casa, fazer que nem a Carlota Joaquina, né? Agora está passando a novela, né? Carlota Joaquina, conta-se que quando ela retornou para Portugal com Dom João VI, no navio ela tirou o tamanco dela, bateu na beira do navio e falou assim: dessa terra eu não quero nem um pó. Mas deixou o filho, né? Então, vocês imaginam que Jesus está fazendo uma recomendação dessa, para um gesto mecânico, tirar o sapato mesmo? Só se Jesus fosse bobo, né? O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sublinhei. Extinção do fermento doentio. Você vai fazer massa de pizza. Um dia eu fiz uma massa de pizza para Juju. Ela queria conhecer como é que era a minha pizza, eu fiz. E ela foi acompanhando. A Juju deve ter observado que você põe lá 400 gramas de farinha, né? 100 ml de água. Mas na hora de pôr o fermento, Julinho, no dia que você for fazer pizza, você põe lá 20 gramas, 30 gramas no máximo de fermento. Por que você põe tão pouco fermento? Qual que é a função do fermento? Você põe pouquinho porque não precisa de muito para fazer aquilo crescer. Extinção do fermento doentio. Sabe esse rancorzinho que eu falei? Não precisa ser um rancorzão. Sabe essa mágoazinha que eu falei que fica? Não precisa ser uma mágoazona. Só precisa ser pequenininha. Só que na hora que ela cair no seu coração, na farinha do coração, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai fermentar, aquilo vai crescer dentro de você. Era um negocinho desse tamanhozinho. Olha, gente, você sai de casa, vai do outro lado da cidade para dar um passe, o outro te maltrata, fala que não quer mais seu passe. Você sai da casa dele com a mágoa desse tamanhozinho, ó, vou mostrar para a câmera, desse tamanhozinho. Quando você chegar em casa, ela já está desse tamanhozão. Aí você não vai dormir, porque você vai ficar pensando naquilo a noite inteira. Quando você chegar no outro dia de manhã, ela já está desse tamanhozão. Uma semana depois, ela já não cabe dentro de você. Porque é um fermento doentio. Toda a mágoa começa pequenininha. Ela cresce depois. Ela vai fermentando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas mágoazinhas, viu? Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Pé. Bases da vida. Por que o Emmanuel sempre chama o pé de bases da vida? Porque é aquilo que te mantém reto e te mantém verticalizado. A Ilha falou um negócio que eu achei ótimo. Esse negócio do pó na sandália, o pó nos pés, tem muito da serpente. A serpente do mal. Porque a serpente, ela rasteja no chão com o corpo todo, né? Com todo o ventre, com o corpo inteiro. Então se diz que o pó fica impregnado com a maldade dela. Quando a gente deixa a poeira nos pés, pé é sentimento, é as bases da vida, então os seus sentimentos ficam impregnados com a astúcia da serpente, com as vibrações negativas. Entendeu? Então, nas bases da vida, que são os pés, que por sua vez representam sentimentos,
nós não podemos deixar a poeira acomodar. Sempre lavando os pés. Jesus chega a dizer para Pedro, se você não permitir que eu faça isso, Pedro, que eu lave os seus pés, você não vai ter comunhão comigo. Porque os meus pés estão sempre limpos. Em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Experiência comum, dia a dia, cotidiano. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque há perda de tempo em sentenças acusatórias, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Sentença acusatória, né? Porque aí a gente ergue um tribunal, a gente imagina que Deus está sentado nesse tribunal, no júri, ele é o juiz, e eu vou ser o advogado de acusação. E lá, dentro, na minha intimidade, dentro do coração, eu vou acusar o outro de tudo. Sabe quando a gente fica pensando sozinho? Às vezes até fala sozinho, com raiva de alguém, e por dentro a gente fala assim, mas meu Deus, a gente fala assim, meu Deus do céu. É porque a gente está falando com Deus mesmo. É uma prece negativa. E a gente, mas meu Deus do céu, o fulano não podia ter feito isso comigo, não. Porque eu fui tão carinhoso com ele, cheio de consideração, queria o bem dele, ele pega e me dá uma resposta dessa, me despreza desse jeito, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Ele merece um castigo, sabe? Você está falando com quem? Com Deus. Quem fala com o juiz, pedindo para o juiz punir o réu, é quem? O advogado de acusação, o promotor. Promotor de justiça. Você quer que a justiça seja feita. Isso são as sentenças acusatórias. A gente fica nesse falatório, nessa tagarelice íntima, reclamando de Deus providências. Isso não pode ficar assim. E aí, se acontece de você ter a notícia de que o fulano se deu mal, você sente um prazer íntimo. A justiça foi feita. Sente. E não adianta negar que não sente, porque sente. É o famoso, eu avisei. Eu tentei ajudar, ele não quis. Dá uma coisinha boa no coração. Um prazerzinho de estar certo. Porque a gente quer sempre estar certo. Nosso prazer está certo. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Sacode as más impressões, porque é uma impressão. É como você percebeu o fenômeno. É como você o acolheu. É como você o enxergou. Entenderam? Gente, em outros olhos, a outros olhos ou em outros ouvidos, aquela fala podia soar diferente. Em você soou mal. Outro. E às vezes acontece, a gente está acompanhado de outra pessoa. E você sai do lugar e comenta com essa outra pessoa. Nossa, você viu a cara que o fulano fez pra gente? E o outro, vi não, fez. Aí te dá até raiva do outro, né? Como assim, você não percebeu? Não. Mas você não viu a resposta que ele deu em nós dois? Eu não. Ah, você é muito bobo. Pois eu percebi. Porque foi uma impressão sua, pessoal. Talvez até ele tenha sido hostil mesmo. Mas melhor fora que você não tivesse percebido. Que aquilo não tivesse te atingido. E aí nós vamos fechar com a última lição do Emmanuel, que está no livro Perante Jesus, é o nome do livro. O pó das sandálias. O pó das sandálias. Aí o Emmanuel começa dizendo assim, é que o amor próprio, olha, já falamos de orgulho ferido, é que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas, que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O amor próprio, quando destrutivo, equilíbrio sempre. Amor próprio é autoestima. É querer o bem para si. Mas quando esse amor próprio, essa autoestima, passa da medida,
quando ele é desmedido, ele adquire um outro nome. E ele vai de 8 a 80, rápido assim. A autoestima vira orgulho fácil. A autoestima vira orgulho fácil. E passou da medida, aquilo se torna destrutivo. E nos leva a resoluções e ações negativas. Você decide, escolhe agir de forma negativa e age de forma negativa. Guardando mágoa, dando uma má resposta, rompendo com o outro. O pó das sandálias é a preocupação. Só um minutinho que eu perdi aqui. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. Preocupação. O Emmanuel ele usou um pleonasmo aqui. Né? Mas eu entendi o que o Emmanuel quer. Ele quer o superlativo mesmo. Ele quer enfatizar o problema da preocupação. Porque toda preocupação é doentia, é patológica. A preocupação é quando você se ocupa de algo antes que o algo se dê. Você se preocupa. Isso é ansiedade. E qualquer tipo de ansiedade é patológico. É que tem uns que a gente controla. Quando começa a passar do controlável, do contornável, aí a gente precisa de ajuda terapêutica. Mas a ansiedade em nós não é saúde. Ela não é positiva. Então toda preocupação é doentia. E o que é essa preocupação que ele está mencionando? É quando você vai para a tarefa, você vai para o trabalho de evangelização, quando você vai para prestar serviço de socorro à multidão, já com uma preocupação de que haja no ato da tarefa, ou no sucesso da tarefa, o incenso das considerações sociais. Aplauso, reconhecimento, um muito obrigado. Então a gente já vai com esse intuito. Se não for consciente, é inconsciente. Você já vai querendo isso. Quem já vai com essa expectativa, quando ela não é correspondida, se enfurece. Se enfurece. A gente toma o não reconhecimento, ou a desconsideração, ou o desprezo como um insulto. É um insulto. A gente se sente insultado. E todo mundo tem um rei na barriga. E rei gosta de ser insultado por quem você considera plebeu? Vamos juntar esses dois? Para vocês entenderem qual que é a nossa lógica. Juntar esses dois ditos populares. Primeiro, a ideia do rei da barriga. Segundo, a ideia de que o mundo gira em torno do seu umbigo. O umbigo fica na barriga. Então, o seu umbigo, o buraquinho do umbigo, é o centro do mundo onde tem um trono. E ali você está assentado. Tudo mais se gravita ao redor, ou seja, os outros, não é rei, porque rei é só você, na sua perspectiva. O resto é plebeu. Quando a gente estuda história, gente, todas as vezes que um plebeu tinha um gesto de desconsideração e desrespeito para com um rei, e isso podia ser o não curvar-se, como é que o rei reagia? Vamos lembrar da Rainha de Copas, na Alice? Qual que é a frase que ela mais gostava de dizer, Julinho? Cortem as cabeças! Cortem as cabeças! E a Rainha de Copas, na verdade, ela é uma metáfora literária de uma pessoa insana. A Rainha de Copas era louca. Todo mundo lá no mundo da Alice era louco, né? Mas a Rainha de Copas era mais. Então, quando a gente reage indignado porque alguém não se curvou diante da minha realeza, essa reação hostil e indignada nossa é a da Rainha de Copas, é o cortem as cabeças. É reação de louco. E discípulo não pode ter um comportamento desse. Certo? E a gente encerra, com uma história que eu achei linda, que é a história do Elie Wiesel. Elie Wiesel, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 1986, grande escritor judeu,
literato extraordinário, que já ganhou o Prêmio Nobel em 86, da Paz. O Elias, o Yesel, xará meu, ele passou boa parte da infância e da adolescência dele no campo de concentração de Auschwitz. Quem já viu um pouquinho de história sabe que esse campo de concentração foi talvez o que mais exterminou durante o nazismo, né, o período de nazismo na Alemanha na Segunda Guerra, né, exterminou judeus. Quando ele saiu e ele conseguiu escapar do campo de concentração, a guerra acabou, em 1945 ele saiu do campo de concentração, ele tinha dentro dele uma necessidade muito grande de que a justiça fosse feita. Porque ele achava um absurdo, um povo que tinha contribuído tanto para a Alemanha, para o enriquecimento da Alemanha, para o fortalecimento da Alemanha, que no pós-guerra, na lógica dele, é um povo que estava ajudando a Alemanha a se reerguer e serem tratados daquela maneira. Ele não se conformava com aquilo. Então ele começou a trabalhar em movimentos para que a justiça fosse feita contra todos aqueles que haviam sustentado o campo de concentração de Auschwitz. Ele queria que um por um fosse preso e respondesse por aquilo. Natural isso? Natural. O problema é que ele transformou isso numa bandeira e só pensava nisso dia após dia. E essa justiça não acontecia. E ele começou a se perturbar com isso, se inquietar com isso, ter insônia com isso, não comer por conta disso, até que ele, no auge do sofrimento dele, procurou um rabino da comunidade dele. E falou para o rabino dele: eu não tenho paz, eu não durmo, eu não como, eu não tenho sossego, porque aqueles criminosos que sustentaram o campo de concentração, onde eu sofri tanto com a minha família, não foram punidos. Sabe o que ele escutou do rabino? Meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro de Auschwitz. Sabe qual foi o problema do Eliezer? É que ele saiu de Auschwitz e não sacudiu o pó dos seus pés. Até aquele momento não. Ele trouxe com ele a poeira do campo de concentração. Enquanto ele não sacudiu o pó, ele não deixou de ser um prisioneiro judeu de Auschwitz. E assim somos nós, discípulos de Jesus, na tarefa cristã. Se eu abraço o empreendimento com Jesus, em benefício de alguém ou de muitos, e o reconhecimento não vem, pelo contrário, se eu recebo em contrapartida o desprezo, o repúdio das pessoas, se eu não sacudir o pó, se eu não superar o rancor, o ressentimento e a mágoa, essa poeira vai caminhar comigo e vai me incapacitar, me tornar improdutivo para o trabalho com o discipulado. Exercitemos então a renúncia ao nosso ego. Nos mantenhamos mais firmes e equilibrados quando o vento do desprezo e da desconsideração soprar sobre nós. Um abraço, gente. Paz é que nem um 4x4 desse. Se eu não botar ela à prova, eu não tenho certeza se ela é real. Então eu tenho que partir para a convivência com gente que oscila. Gente que de repente eu posso encontrar em desarmonia.